Vou entrar, combinar as duas perguntas sobre questão do endividamento e a sua pergunta, seu comentário para o André também, porque eu tenho um ponto. O endividamento ainda está seríssimo, e eu lembro quando conversei a primeira vez com o André, ele também me chamou de pessimista, eu lembro. E ele vem mudando os cenários também desde que nós nos conhecemos, porque a economia brasileira passou por um ciclo que grande parte, não todos, mas grande parte dos economistas negligenciaram, um ciclo basicamente interno, de endividamento do setor privado, em particular das empresas não financeiras, e aproveito para fazer uma propaganda. Semana que vem sai um artigo meu no Valor sobre esse ponto, chama Desalavancagem do Setor Privado, e ele começa com um endividamento muito forte e com um crescimento dos lucros muito forte, até 2010. Tá? Você tem um crescimento dos lucros agregados, tá? Com o EBITDA crescendo juntos, os lucros líquidos crescendo juntos até 2010. A partir de 2010, 2009, 2010, principalmente 2010, tem a quebra estrutural. Você tem uma queda brutal de 2010 até 2015 do lucro líquido e do lucro agregado. Tá? Brutal nesse período. E o endividamento ele continua elevado, ele até cresce nesse período. Tá? Eu tenho todos os dados, indicadores de cobertura, eu dou indicadores de alavancagem, micro e macro, tá? Para os dois lados. E isso gerou um esgarçamento dos balanços do setor privado nunca antes visto na história da economia brasileira. Tá? Em pouquíssimos períodos você viu um estrangulamento tão forte como aconteceu nesse último período, porque muitos negligenciaram esse aumento de endividamento, dizendo que o endividamento proporcionalmente ou nível era baixo comparado aos seus peers, enfim, os seus equivalentes. Mas se esqueceram de olhar o outro lado do balanço. Por lado passivo, você tem que olhar a geração de caixa desses ativos. E vinha desabando. Tá? Os dados, se não me engano, que eu tenho no artigo, são mais de 200% de aumento real no endividamento no período, e o lucro líquido não cresce 10%. Tá? Então, você gera um esgarçamento muito forte dos balanços. E é interessante, com o ponto que o comentário que a Lavínia fez, que eu digo o seguinte: grande parte da agenda dos primeiros 2 mandatos do governo PT, você tinha um pacto que também era um acordo social de que nunca antes na história desse país se ganhou tanto dinheiro. Então, era difícil para os bancos, mercado financeiro, os industriais, enfim, famílias, colocarem qualquer tipo de oposição às polícias. Tem políticas sociais, foram implementadas, porque sim, ganhou-se muito dinheiro até esse período, 2010. Né? E esse pacto é quebrado no governo Dilma, principalmente. Não por causa dela, mas você tem uma mudança estrutural na economia brasileira, muito em função de acontecimentos domésticos e externos, que geram essa quebra do lucro agregado. Tentaram, pelo lado errado, retornar as margens de lucro, que foi um erro gravíssimo, um erro estratégico e político que eles cometeram, né? Tentar recompor lucro pela margem, não pelo agregado, foi um erro capital. Mas, a partir daí, ela perde começa a perder apoio dos industriais, daí as benesses, enfim, o Estado, né, o corporate welfare, né, garantindo benesses para as grandes corporações, através enfim, corte de impostos, que não necessariamente gerariam empregos e geração de renda. E você também perde o apoio do mercado financeiro em função da baixa taxa de juros. E no mercado financeiro é interessante, e era um estudo que eu fiz em 2015 sobre mercado de capitais no Brasil, mais da metade dos fundos de pensão no Brasil, naquele momento, em 2013, tinham dificuldades de atingir suas metas atuariais. Mais da metade, tá? Em 2013. Você tem todas as essas aqui do Leblon, enfim, que você faz, enfim, tem PhD, né, faz PhD em MIT, Pensilvânia, enfim. E os caras compram um título público e cobram uma taxa de 2%, 3% e falam que estão fazendo o máximo. Quando no exterior você vai a qualquer conferência sobre investimentos e você fala o retorno que é gerado aqui no Brasil, fazendo o que se faz aqui, e eles fazem o seguinte: aqui você tem que sambar, fazer derivativos, alavancagem no exterior, para dar um retorno que chega a 60% que se gera no Brasil, comprando títulos públicos de curto prazo, com uma exposição baixíssima à mudança de juros. Tá? E você perde o apoio nesse período do mercado financeiro. E 2013, uma outra pancada que passou também batida. Quando o Bernanke faz a mudança de política em 2013, do discurso dele, que iria mudar, iria diminuir o ritmo de expansão do balanço do Fed, você tem uma pancada tão forte que foi a primeira vez que, nos últimos 15 anos, você tem um retorno negativo sobre a posição de títulos públicos, em 2013. Pela primeira vez. Você pega o gráfico, você tem a pancada, 2013. Tá? Então, ali você perde o apoio dos grandes pactos que a Lavínia estava comentando, do mercado financeiro, do setor industrial, já tinha ido para o espaço. O investimento, a formação para o capital fixo vinha caindo desde 2011, tá?
o que é se falado, o governo, uma tentativa desesperada de tentar mudar esse quadro, e aí ele falhou em mecanismos institucionais, você já tinha todo um pacote pronto, enfim, BNDES, PAC, Plano Nacional de Logística, tinha um pacote já bem robusto, que podia ter uma escala maior, e não foi feito na escala necessária, e no tempo necessário. Então, você tem esse lado. E daí minhas estimativas de crescimento, que a conclusão do artigo é essa, né? Você tem mais uma década perdida. Porque você falar de crescimento 2019, 2020, isso não é crescimento, é você recuperar o terreno perdido. As estimativas que se tem para você recuperar o pico do PIB de produção antes da crise, isso é para 2023, 2024. E isso não é crescimento, você está recuperando terreno perdido. Tá? Isso não é crescimento. Como teve agora a mídia, enfim, outros economistas falando sobre crescimento, setor automobilístico agora, recentemente, agropecuário também, muita coisa puxando. Isso não é crescimento, você está recuperando o terreno que você perdeu. Né? Então, eu vou mais por aí, né? Por esse lado. E você, quando olha para as reformas que estão sendo implementadas, nenhuma delas vem para a causa do problema, que é esse desgarçamento de balanço. Nenhuma. Na verdade, o efeito é muito pequeno. Você pode falar efeito de juros, que vai baixar, mas dada a velocidade de queda de juros, essa política já passou. Isso tinha que ter sido feito em 2014, essa queda de juros. E é interessante, porque eu vou terminar aqui com esse ponto, tem um relatório que a FMI solta, olhando o mercado financeiro brasileiro, em particular os bancos e as fontes de receita. Então, eles falam o seguinte: apesar de toda a crise, aumento das provisões dos bancos, deterioração dos ativos na carteira, enfim, com todos os problemas de queda da lucratividade dos bancos, você tem um fator que vem crescendo e cresce muito forte. Adivinhe qual é? O portfólio de juros, de títulos e valores mobiliários. Crescendo absurdamente. Né? Então, você pega o gráfico que eu não mostrei, porque eu não vim falar, eu vim falar basicamente hoje de infraestrutura, mas é bem interessante que você analise esse lado, onde que os bancos estão perdendo e onde que eles estão ganhando. Né, que é praticamente um tiro no pé. Quanto juros mais elevados, você piora a recessão, enfim. Então, enquanto o Brasil não tentar resolver esse problema de desgarçamento de balanço, esquece falar de crescimento ou retomada de crescimento. Né? Não, você nem chega lá. Você nem chega nesse ponto. Eu estou falando de você pegar um paciente que já está na UTI já há um bom tempo, de implementar políticas que foram utilizadas. Quando você tem casos, você tem toda uma literatura já agora muito conhecida e divulgada sobre o que fazer em períodos de alavancar o setor privado. E o Brasil passa por isso. Né? Não é uma posição... Eu tenho todos os dados, já mostrei esses dados infinitamente. Esse debate chegou a ficar chato há 3, 4 anos falando isso, né? Batendo nessa tecla, e nada sendo implementado para você lidar com esse problema. E ano após ano, mês após mês, eu vejo a mesma coisa. Gasto do governo bate recorde, arrecadação recorde em queda, desemprego em alta, e com toda aquela agenda que se tinha de que, com a mudança de governo, haveria retomada da confiança, colocar a casa em ordem, as reformas, baixariam os juros e com investimento, você não chega lá daqui, né, dada essa deterioração de balanço. Eu acho que tem que haver uma discussão muito séria sobre isso. E falar de financiamento de infraestrutura do setor privado, então, nem se fala, porque se você colocar uma discussão mais profunda, é o que eu falei antes, grande parte que o Brasil precisa é em greenfield. O brownfield já maturado, você pode jogar para o mercado, fazer concessões, colocar algum tipo de incentivo. E o que é interessante também, teve uma discussão agora em Davos, em janeiro, que investidores, para você atrair investidores estrangeiros, a exigência deles é de que você tenha uma cobertura cambial, seja lá qual for, que é uma espécie de subsídio que você faz, como foi feito subsídio em vários outros programas de governo foram feitos. E aí está se montando, há uma discussão que foi feita no Ministério da Fazenda, não é oficial ainda, é de subscrever algum tipo de opção de venda para os investidores, porque o governo acabaria batendo a flutuação cambial dos contratos que foram negociados. Né? Então, você abaixa do valor que foi homologado, enfim. O que é uma forma, é uma put, né, que você acaba colocando ali. Então, a discussão passa por aí, mas até chegar lá, sem uma agenda para o ano que vem, infraestrutura está fora do papel.